Sr. Almirante Presidente da Academia de Marinha, ilustres membros da mesa, caros confrades, minhas senhoras e meus senhores. Vou então falar sobre este assunto, portanto, que foi indicado, os prémios da longitude e o conhecimento do seio da Terra nos séculos XVI e XVII. Vou dividir vou falar em três assuntos distintos, portanto, tem a ver com a longitude pela declinação, pela iluminação, portanto eu explicarei depois o que é que quer dizer com isto, e pelos satélites de Júpiter. Para contextualizar, portanto, no início do século XVI, basicamente aquilo que existia já do passado, existia um processo para determinar a longitude com algum rigor, que era usando os eclipses, um processo sugerido por Ptolomeu. Tem um problema, os eclipses são muito raros, portanto no mar não daria muito jeito. Ali nas primeiras décadas do século XVI surgem três propostas, uma do piloto João de Lisboa, em 1514, ele escreve isso no seu Tratado da Agulha de Marear, que é usar a declinação magnética para conhecer a longitude. Nesse mesmo ano, Johann Werner de Nuremberg, numa obra, digamos, nos comentários a uma obra de Ptolomeu, propõe a longitude pelas distâncias lunares, e há também uma outra proposta, que é a longitude pelo cronómetro, que a historiografia da ciência normalmente atribui, em termos gerais, atribui essa ideia, essa proposta a Gama Frisius, que teria sido o primeiro a propor em 1530, isto porque muita gente não lê as línguas ibéricas, porque 6 anos antes, em 1524, Fernando Colombo tinha feito a mesma proposta na Junta de Badajoz Elvas, que se reuniu para discutir a questão das Molucas após a viagem de Magalhães. Entretanto, saltando já para o final do século XVI, e porque eu vou aqui falar um pouco, ou seja, aquilo que eu vou aqui propor esteve ligado a uma série de prémios que foram oferecidos para a questão da longitude. Há muito mais prémios do que estes que eu vou aqui falar, eu só me vou concentrar aqui nos prémios oferecidos em Espanha. Portanto, em 1567, Filipe II propõe pela primeira vez um prémio de 6.000 ducados. Depois, em 1598, logo assim que se torna rei, Filipe III mantém o prémio do pai, mas com um reforço. Portanto, mantém os 6.000 ducados, mais 2.000 ducados de renda anual, a quem encontrasse soluções para o problema da longitude, e ainda até 1.000 ducados para compensação de despesas. Existem diversos candidatos, Cristóvão Borri, aqueles três que estão ali realçados vão ser as três personagens dos métodos que eu aqui vou falar. Portanto, Luís da Fonseca Coutinho, Van Langren e Galileu. Embora, por exemplo, o Borri também fala na declinação magnética, o Arias de Loyola também, portanto, mas eu vou destacar aqui os contributos do Luís da Fonseca Coutinho, do Van Langren e do Galileu. E, portanto, o primeiro será o Luís da Fonseca Coutinho e aquilo que ele pensava sobre a longitude pela declinação. Longitude pela declinação, que era o processo que tinha sido proposto por João de Lisboa no início do século. Portanto, como está aqui, João de Lisboa, um piloto da carreira da Índia, não se sabe muito bem, portanto, nasceu no século XV, não se sabe muito bem quando faleceu cerca de 1525, aquilo que é conhecido como o livro de marinharia de João de Lisboa tem alguns textos dele, tem outros textos que garantidamente não são dele, porque estão datados de datas bem posteriores à sua morte. Portanto, é uma compilação, mas alguns são garantidamente atribuídos a ele, nomeadamente o Tratado da Agulha de Marear, que é o que nos interessa, onde está o tal método da longitude pela declinação, e, portanto, esse está datado de 1514, e, portanto, é graças a esse texto que este livro de marinharia tem o nome de João de Lisboa. É um documento que está guardado na Torre do Tombo, incorpora informação de diversos pilotos, como eu disse, e, portanto, alguns deles até posteriores à morte de João de Lisboa. Isto é só uma imagem do início do tratado. Portanto, aqui se começa o Tratado da Agulha de Marear, achado por João de Lisboa, o ano de 1514. Portanto, está ali bem claro, e depois está a descrição. O que é que esse tratado diz? Não vale a pena estarmos aqui muito preocupados com os detalhes. Ele fala muito sobre a agulha, e entre isso define o que é um meridiano vero. O que é um meridiano vero? Será um meridiano,
Portanto, ele considera que é mesmo um meridiano onde a declinação magnética era nula, ou seja, o que é a declinação magnética, para quem não está recordado, é o ângulo entre o norte verdadeiro e o norte da agulha, portanto as agulhas não apontam exatamente para o norte verdadeiro e esse ângulo entre o norte verdadeiro e o norte da agulha vai variando no espaço e, portanto, naqueles locais onde não havia ângulo, onde o ângulo era nulo, a declinação era nula, chamava-se uma linha agónica, isso é um meridiano vero, e indica onde é que esse meridiano passa no Atlântico. Depois existiriam mais meridianos, portanto, em que a declinação era nula, que ele não fala neles, indica apenas onde é que ele fala no Atlântico. E ensina a obter a longitude usando a declinação magnética. A explicação é um pouco confusa e logo na explicação nota-se um erro grosseiro, porque, de acordo com o processo que ele indica, a distância Lisboa-Açores é 4 vezes superior àquela que ele indica. Portanto, logo aqui se percebe que o método não é muito correto. Depois isto é a definição de meridiano vero, portanto, onde as agulhas verdadeiramente refere ao polo do mundo ártico, ou seja, onde as agulhas apontam exatamente para o polo norte, o que não acontece sobre toda a superfície da Terra, e portanto aqui neste meridiano, que ele define qual é esse meridiano, passa na ilha de Santa Maria, passa pelas ilhas de Cabo Verde, passa pelo Cabo da Boa Esperança, etc., e diz que neste meridiano achei sempre as agulhas fixas no polo do mundo, portanto as agulhas a apontarem sempre para o polo geográfico da Terra. E depois aqui é a explicação, também não nos vamos ter aqui muito, portanto, o que ele diz que quando nós nos desviamos, digamos, desse meridiano vero, esse desvio portanto, a variação da declinação é proporcional à longitude. É essa a ideia que ele apresenta. Este processo foi logo, digamos, demonstrada a sua falsidade por Dom João de Castro, portanto, um nobre com conhecimentos náuticos, que fez uma série de experiências nas suas viagens para o Oriente e testou uma série de processos, nomeadamente verificar a tese de João de Lisboa e considerou errada. Portanto, 1538, na viagem de 1538, ele demonstrou que esta teoria era errada. E, portanto, isto é um excerto. Esta foi a terra mais ocidental que chegou à notícia. Isto é o comentário que ele faz ao meridiano vero. E destas operações fica claro que a variação que faz as agulhas não é por diferença de meridianos. Portanto, está a demonstrar a falsidade deste processo. No entanto, apesar disso, o processo continua a ter imensos seguidores. Portanto, diversos autores, desde o século XVI até ao século XIX, ainda no século XIX, que eu vou mostrar aqui um caso, ainda no século XIX, há defensores desta ideia, embora a ideia tenha evoluído, ou seja, percebeu-se que realmente não eram meridianos, mas a ideia era as linhas de igual declinação, cruzando com os paralelos, davam o conhecimento do navio no mar. Estão aqui uma série de nomes, portanto, o Manuel de Figueiredo, o Marisco Carneiro, o Plâncio, o Stevenson do século XVII, depois está ali o Howard do século XVIII e há mais, e há ainda um português, António Gregório de Freitas, um piloto, que em 1823 ainda defende este processo. Isto é um livro publicado e onde ele ensina, portanto, este António Gregório de Freitas o determinar a longitude pela declinação. E um dos contributos importantes, e é isto, portanto, a ideia aqui da minha apresentação é como é que estes métodos, e os métodos que eu vou aqui apresentar, excetuando o último, não têm nenhum interesse para a determinação da longitude, mas eram ideias que nasceram para determinar a longitude e contribuíram para um conhecimento alargado da Terra, do ponto de vista físico, ou dos céus, como eu vou aqui também tentar demonstrar. E, fruto, digamos, do interesse que existia por isto é o fragmento de uma carta do Oceano Pacífico, que existe no Museu de Marinha, portanto, este fragmento, porque isto seria um planisfério muito mais completo, representa aquelas linhas curvas que ali estão representadas, são linhas de igual declinação magnética, ou seja, o interesse era tanto que há grandes estudos sobre a declinação magnética. Esta carta
quando eu, por acaso, há uns anos, dei a conhecer ao professor Henrique Leitão, que entretanto publicou um artigo bastante interessante sobre essa época e sobre os contributos dos portugueses para o conhecimento do magnetismo terrestre. Entretanto, como eu disse, existiram montes de seguidores e eu vou aqui agora falar um pouquinho mais sobre os contributos de um desses, Luís da Fonseca Coutinho, um português, portanto, na época da União Ibérica, nos primeiros anos do século XVII, e vou aqui apresentar a cronologia para ver como é que este assunto era digamos, estava na moda e bastante na moda. Portanto, este Luís da Fonseca Coutinho vai propor logo em 1603 construir uma agulha fixa, era assim que se chamavam as agulhas que poderiam servir para usar este método. Ela foi logo testada na armada de 1602 à Índia por Constantino Menelau, sem grandes resultados. Depois, em 1605, vai apresentar essas agulhas ao Conselho das Índias. É apoiado por Arias de Loyola, que é outro dos intervenientes nesta história. Ele próprio depois também tem processos semelhantes e também vai propor, e estas propostas são no âmbito dos prémios que tinham sido oferecidos. Nesta altura, Luís da Fonseca Coutinho apresenta já aqui uma despesa que teria feito com os seus trabalhos de 4.000 ducados. Em 1608 vai voltar a apresentar a proposta a Filipe III e é nomeado a uma junta para avaliar as agulhas. E, fruto digamos, desta insistência dele, são ordenadas várias, e quando digo várias são mesmo um conjunto razoável de experiências com as agulhas. João Batista Lavanha, que inicialmente é defensor do processo, depois da última experiência diz que o processo não tem interesse nenhum, mas que é defensor, nos primeiros tempos, defensor desta ideia, desta proposta de Luís da Fonseca Coutinho, e prepara instruções para experiências. Experiências em terra, eu vou aqui falar em algumas delas, uma viagem no Atlântico para o oeste da Ilha do Corvo. Essa viagem é levada a cabo pelo licenciado Hernando de Rios Coronel, e nesta altura há uma polémica entre Rios Coronel e Luís da Fonseca Coutinho, mas mais tarde este mesmo Rios Coronel vai fazer, digamos, a experiência derradeira que eu falarei mais adiante, que é uma travessia do Pacífico, e em que fica demonstrado que este processo não tem qualquer validade e que faz mudar a opinião de Lavanha. Há uma viagem para o Índico do licenciado Gaspar Jorge do Couto, que já foi tema de uma apresentação minha aqui num simpósio anterior, portanto, detalhadamente já falei aqui sobre esta viagem do Gaspar Jorge do Couto, em que ele vai comparar a agulha do Luís da Fonseca Coutinho com uma de sua invenção, mais um piloto que vai numa nau holandesa. Todas estas experiências são inconclusivas. Existe imensa documentação, eu vou passar aqui só imagens dessa documentação na Biblioteca da Ajuda sobre estas experiências. Portanto, a primeira é das experiências em terra de Madrid a Sevilha, de Lisboa a Madrid, portanto há experiências em terra para testar este processo. Depois mais experiências das agulhas de Luís Fonseca Coutinho, imensa documentação sobre este assunto, a polémica entre o Rios Coronel e o Luís da Fonseca, as instruções para o Gaspar Jorge do Couto, que vai para o Índico fazer experiências, um piloto que vai numa nau holandesa e vai lá de uma forma mais ou menos secreta, lá no espaço do seu alojamento, vai também a fazer essas experiências. E, finalmente, a tal viagem de Acapulco a Manila, em 1511, em que o Hernando de Rios Coronel testou as agulhas, verificou que o processo não permitia a longitude. E porquê escolher esta zona do Oriente? Especialmente pela sua extensão em longitude, ou seja, o Oceano Pacífico ocupa quase metade, digamos, não é bem metade, mas está próximo da metade da extensão oceânica do mundo, ou seja, seria uma viagem muito longa em longitude, portanto são cerca de 140 graus e, portanto, era o espaço ideal para fazer estas experiências. Isto é só aqui, portanto, o início do texto onde estão descritos os objetivos da viagem. Portanto, o objetivo era marcar a agulha e ver se era fixa e compará-la com a longitude por sua variação para conhecê-la, e depois o que chega à conclusão é que, comparada com a regular, ela não tinha diferença, ou seja, o processo não serve para nada. Passando agora para o segundo processo, longitude pela iluminação da Lua.
Quem propõe isto é um cosmógrafo dos Países Baixos, portanto, dos Países Baixos católicos, nascido em 1600, é cartógrafo, cosmógrafo e engenheiro, é uma tradição familiar, portanto, o pai e o seu avô também tinham essas funções, e vai propor um novo método para determinar a longitude. E qual é o seu método? Ele propõe mais coisas, mas a que nos interessa aqui é medir a parte iluminada da Lua. Qual é a ideia? À medida que a Lua vai passando de Lua nova para Lua cheia, funciona como uma espécie de relógio, ou seja, se nós conseguirmos ver a Lua com muito detalhe, se observarmos a Lua agora, vemos, por exemplo, que lá uma parte da Lua está iluminada, daqui a umas horas, essa parte, e se nós tivermos o relevo da Lua bem definido, daqui a algumas horas, a parte iluminada já é diferente. E acabou por morrer nos Países Baixos em 1675. Portanto, ele também, como eu disse, ele tem outras propostas para o problema da longitude, ele estuda ou dedica-se a este assunto ao longo de vários anos. Em 1621 propõe à Infanta Isabel, governadora da Flandres, o método das distâncias lunares, ela recomendou que ele fosse a Madrid. 1628 vai explicar a necessidade, vai escrever uma carta à Infanta, onde explica a necessidade do conhecimento rigoroso da longitude, e é considerado também o primeiro autor de um gráfico estatístico, ou seja, neste gráfico ele vai comparar a longitude de vários autores, os valores de vários autores para a longitude, a diferença de longitude entre Toledo e Madrid, se não me engano, entre Toledo e Roma, e curiosamente o seu valor, de todos os que ele apresenta, é o mais rigoroso. Ele apresenta o valor de 17 graus e meio, o valor real difere apenas de 1 grau. Isto é a carta que ele escreve lá para a Infanta Isabel. Isto é um detalhe onde ali em baixo, naquela linha, estão vários autores e está também o valor dele é o mais à esquerda, e verificamos que o valor dele, hoje em dia conseguimos medir isso, é o mais correto. Portanto, e basicamente, ele vai propor um método para determinar a longitude, observando a topografia da Lua, e portanto observando essa variação da parte iluminada da Lua. A ideia dele era propor 30 imagens diferentes, uma para cada dia do ano, para se ir vendo para cada dia do mês, para se ir vendo essa variação. Vai propor isto ao rei e já a Filipe IV de Espanha, e pede-lhe também, um financiamento para os seus processos. Resultado disto, conhecimento mais detalhado do céu, nomeadamente da Lua. Logo em 1628 ele propõe um mapa, e depois em 1645 um mapa muito mais detalhado. Está aqui, este mapa foi impresso, o outro é conhecido apenas na forma manuscrita, e podemos ver aqui, portanto, que ele observou com o telescópio, e aqui o detalhe das crateras, das elevações da Lua, etc. Portanto, este processo é um contributo muito importante para, melhorar o conhecimento da superfície lunar, e cria uma ciência que é a selenografia. Estou quase a acabar, este processo é o que eu vou explicar mais rapidamente. Longitude pelos satélites de Júpiter. Galileu descobriu, usando o telescópio também, 4 satélites, eles são mais, mas com a ampliação que Galileu conhecia com o seu telescópio, apenas conseguiu ver os 4 maiores, em 1610, portanto eles fazem rotações com diferentes períodos, portanto entre 42 e 400 horas, e podiam ser usados na mesma lógica dos eclipses, só que aqui são eclipses muito mais frequentes, porque os satélites têm, por exemplo, que faz rotação de 42 horas, e ele podia ser usado quando começava a passar à frente do planeta, quando saía da frente do planeta, quando começava a passar atrás do planeta e quando saía novamente de trás do planeta. E, portanto, são eclipses com elevada frequência. Mais uma vez, Galileu concorreu ao Prémio do Rei de Espanha em 1616, vai concorrer a um prémio também das Províncias Unidas em 1636. Este processo é impraticável no mar, porque as tabelas na altura eram pouco exatas, e acima de tudo ele é impraticável porque era necessária ampliação com o telescópio, que no mar não dava jeito nenhum. Isto é uma imagem logo da publicação, portanto o que está ali no centro daquelas várias imagens é o Júpiter, e depois à volta a representação dos planetas como Galileu os viu em diferentes momentos de observação. Ele fez um instrumento
para calcular as efemérides, portanto, que tinha este aspecto, e que depois aqui estas tabelas são efemérides dos quatro satélites de Júpiter, portanto, dos movimentos, para poder calcular os movimentos, que seria fundamental perceber esses movimentos para determinar a longitude com este processo. Por que é que isto serviu? Não servia no mar. Este é o único método que realmente serve para determinar a longitude, não no mar, mas foi bastante útil depois, a partir do final do século XVII, para a cartografia terrestre. O Cassini, cosmógrafo, astrónomo real francês, é uma família, portanto, é o primeiro mesmo, Giovanni, que em 1675 faz tabelas rigorosas e vai enviar expedições para diferentes posições francesas, para as Caribes e também para o Oriente, para determinarem com rigor a longitude das terras. E há também um uso muito intenso deste processo por jesuítas na China. Isto é uma tabela de efemérides já do tempo do Cassini e, portanto, em termos de conclusão, a longitude é o maior desafio da ciência náutica dos séculos XVI a XVIII, porque é um problema que urge resolver. Surgem imensas propostas de solução. Estas propostas, como duas delas que eu falei aqui, não têm qualquer interesse para determinar a longitude, no entanto, permitem melhorar o conhecimento noutros aspectos. Por exemplo, os mapas da Lua, ou seja, o Van Langren é considerado o criador da selenografia, que é o estudo da superfície da Lua, ou, por exemplo, também uma observação mais cuidada dos satélites de Júpiter. E com isto, portanto, com estes processos, aqui também mostrei que há um interesse em explorar todos os mapas do mundo. Portanto, a Carta de Isogónicas do Pacífico é um exemplo. Os testes do processo de Luís da Fonseca Coutinho no Pacífico, ou os satélites, ou seja, para mostrar que o Oriente também está presente aqui nestes contributos para o conhecimento do céu e da Terra. Muito obrigado. Ora, muito boa tarde, cumprimento o Sr. Almirante, caros académicos, senhoras e senhores. Eu vou falar da viagem de Vasco da Gama, mas vista pelo olhar de Camões. Portanto, Vênus e Gama na travessia do Índico. Ora, Luís de Camões, como nós sabemos, é uma figura do século XVI que vai inspirar-se muito em dois autores clássicos, que são Virgílio e Homero. E isto ele pretende e diz abertamente que se baseia neles e quer e inspira-se neles na sua obra. Ora, Homero, a história de Homero, que é algures ali século XVIII, fala de uma viagem, que é o regresso de Ulisses a Ítaca, e nesta epopeia o que é que nós encontramos? Encontramos um amigo e um inimigo do herói. Portanto, o amigo é a amiga Atenas e o inimigo é Poseidon, o deus dos mares. Quando vamos à Eneida, Virgílio também tem um herói, que é o Enéas, mais uma vez uma viagem marítima, e mais uma vez um amigo e um inimigo, a Juno sempre contra aquela viagem, sempre contra o Enéas, e Vênus sempre a ajudar o Enéas. Ora, Camões vai fazer a mesma coisa. Portanto, Camões tem também uma viagem marítima e, mais uma vez, tem uma figura que é protetora, que é Vênus, e uma figura que é inimiga, que é Baco. Agora, nesta epopeia é a única onde a personagem é Deus, mas também é astro. E isto é uma novidade. E, às vezes, não nos damos conta de quão longe foi Camões neste duplo papel de Vênus e de outros planetas que são deuses na narrativa. Eu vou focar apenas em Vênus e vou aqui basear-me num trabalho de Luciano Pereira da Silva, que trabalhou isto nos anos 10 do século XX e andou a ler com muito cuidado os Lusíadas e analisou todas as estâncias e procurou tudo o que era astronomia nos Lusíadas. Ora, os Lusíadas, todos nós sabemos, 10 cantos,
quando nós vamos comparar com o estudo do Luciano Pereira da Silva, ele encontra quase 100 instâncias que têm astronomia. 100 instâncias, a maioria é o canto quinto, é normal, é a maior parte da viagem, e depois o canto décimo, porque é a descrição do mundo, mais uma vez a astronomia, é lógico, mas aqui e ali há sempre astronomia ao longo do poema. Ora, então quando... esta é a viagem de Vasco da Gama, portanto Vasco da Gama lá foi à Índia, temos aqui a volta do mar, e lá veio para Calcuta e depois regressa. Acontece que, pouco tempo depois, é Pedro Álvares Cabral que vai fazer a mesma viagem, todos nós sabemos, no caminho, para no Brasil, continua, vai até à Índia, e a partir de certa altura temos estabelecida a carreira da Índia. Isto é quase uma vez por ano, lá vai o autocarro daqui para a Índia, todos os anos. Já se conhece muito bem os ventos e os mares, e esta é a rota de Pedro Álvares Cabral. Agora, Pedro Álvares Cabral tem um filho, que é o Fernão Álvares Cabral, o filho mais velho, que também ele próprio vai fazer uma viagem. E vai fazer a viagem para a Índia, ele vai fazer a viagem entre 53 e 54. Esta viagem é muito importante, porque é a viagem onde Camões vai até à Índia. Ele parte a 24 de março. Não sei exatamente quando é que ele cruza o Cabo, nem sei exatamente quando é que ele chega à Índia. Sabemos que regressa a 1 de fevereiro. E para mim, já vamos ver, é o que me interessa. Esta viagem foi muito atribulada e quase todos os navios se perderam no Cabo, e só se salvou uma nau, precisamente a São Bento, que era onde ia o Fernão e onde ia o Camões. Portanto, foi mesmo, só se salvou esta. Acontece que, pronto, não durou muito tempo a sorte, porque a São Bento para cá vai naufragar também, mas Camões não vem a bordo. Portanto, este navio este naufrágio é muito conhecido, mas Camões não vai lá. Camões vai, este aqui é uma gravura do naufrágio da São Bento. Camões vai voltar só, mais tarde em 68, com a nau Santa Clara. Portanto, anos mais tarde. E estamos aqui a ver as datas, ele chega em 70 e 2 anos depois já temos os Lusíadas publicados. Ora, onde é que eu quero chegar com isto? Quero chegar ao próprio Camões, que diz ele próprio que ele deve ter passado muito tempo no convés do navio a falar com os marinheiros. Aí ele conta mesmo que os marinheiros têm que se manter acordados e contam muitas histórias e andam por ali a contar histórias. Isto vai ser importante para o que aí vem. Mas eu agora vou voltar aos deuses e astros. Portanto, deuses e astros, ele próprio diz que estão aqui os deuses, mas dão nomes às estrelas. Portanto, ele próprio diz, olhem, eu às vezes estou a falar do astro como astro, às vezes estou a falar como Deus, e às vezes nós achamos que é só uma coisa e muitas vezes é as duas coisas. Ora, Vênus, temos aqui Vênus, sempre muito amiga, e aqui está ela, cá está ela, a deusa, mas aqui astro, que vai subir até se ir encontrar com Júpiter para meter uma cunha a favor dos portugueses. Portanto, cá está, é duplamente a deusa e astro. Ora, Luciano Pereira da Silva não perde muito tempo com Vênus. Ele vai dizer que Vênus, às vezes, é a estrela da manhã, às vezes é a estrela da tarde. Depende da posição do planeta Vênus em relação à Terra. Portanto, numa época do ano está de um lado e vê-lo de manhã, noutra altura vemos à tarde, durante uma transição há assim uns dias em que não se vê nem um lado nem no outro. Sabemos também que nós vemos sempre Vênus não muito longe do Sol, portanto o máximo que atinge é 47 graus, é a máxima, ou seja, se nós olharmos para a Vênus ao nascer do Sol ou ao pôr do Sol, o máximo da altura que pode atingir é de 47 graus. E Luciano Pereira da Silva vai identificar Vênus como estrela da tarde e como estrela da manhã nos Lusíadas. E há um momento que é a Batalha do Salado, onde Vênus aparece como estrela da tarde. E então aqui está, e tal, acabou a batalha, e agora a deusa vai para o poente, o Véspero trazendo, pronto. Então Vênus aqui é a estrela da tarde. E há outro momento em que aparece como estrela da manhã. Portanto, temos aqui, qual é que é este momento? É quando 18 de maio, estamos ali quase a chegar à Índia, e agora a estrela aparece diante do Sol,
mensageira do dia. Portanto, Vênus aparece como estrela da manhã. E pronto, e o Luciano Pereira da Silva está satisfeito. O Camões é muito culto, ele sabe que a Vênus pode ser estrela da manhã e pode ser estrela da tarde. Muito bem, acaba, ele não fala mais disto. Entretanto, ele publica a Astronomia dos Lusíadas e o Frederico Ohm, que na altura é o diretor do Observatório Astronómico de Lisboa, vai olhar para aquilo e escreve um artigo e diz, calma aí, vamos lá ver, é que no dia da Batalha do Salado, de facto, Vênus era a estrela da tarde. E quando os marinheiros estavam a chegar à Índia, de facto, Vênus era a estrela da manhã. Será que é só coincidência? Pronto, ele escreve isto num texto e então o Luciano Pereira da Silva escreve este texto. Lamentavelmente não é tão conhecido. Eu só há pouco tempo é que descobri que este texto está lá perdido nas obras completas e não é muito conhecido, mas isto é mesmo importante. Portanto, Vênus é mesmo estrela da manhã na chegada à Índia e é estrela da tarde na Batalha do Salado. E o Luciano, neste texto, explica como é que Camões terá feito as contas. Agora, a vantagem está aqui e aparece nas obras completas, mas lá está. Quem lê a Astronomia dos Lusíadas perde este texto. Porque, pronto, é um texto assim já mais técnico e aparece numa separata. Ora, vamos então agora voltar à viagem de Vasco da Gama, agora já com o século XXI, em que temos a sorte de poder usar ferramentas que nem Camões tinha, nem o Luciano Pereira da Silva, que é a possibilidade de nós podermos mesmo criar os céus todos que quisermos, em qualquer lugar e em qualquer época. Ora, a primeira coisa, nós podemos ir ao Google Earth e ver exatamente todos os pontos por onde Vasco da Gama passou e por onde Camões passou, e podemos reproduzir os céus em qualquer lugar da viagem, em qualquer época que eu quiser. Então, quando nós vamos olhar para Vênus, nós podemos exatamente saber a altura de Vênus durante toda a viagem. E constatamos o seguinte, quando a Armada de Gama sai de Lisboa, Vênus é a estrela da tarde. Pronto, tudo bem. Mas chega ali a agosto e passa a ser estrela da manhã. E vai ser estrela da manhã durante toda a viagem. Atinge uma altura máxima em outubro e depois vai diminuindo. Mas durante toda a travessia do Índico é a estrela da manhã. Agora, vamos ver, se nós estivermos a ir para a Índia, estamos a caminhar para o Oriente. Isto quer dizer, para quem vai dentro do navio, todas as manhãs acorda e está a estrela Vênus na proa a indicar o caminho, é para aqui. Olhem, é mesmo para aqui. Portanto, isto é facto. Nós podemos reproduzir os céus todos e foi isso que eu fiz. Este aqui é o céu no dia 20 de fevereiro e agora 7 de abril e agora o amanhecer de 18 de maio já mal se vê, eu vou tirar a luz para se ver, portanto está Vênus mesmo no horizonte. E agora, eu tinha dito que o dia 20 de maio era uma data espetacular, astronomicamente falando, porque está lá Sol, está lá Vênus, está lá Mercúrio e está a Lua. Está lá tudo. Isto é a chegada à Índia. Portanto, Vasco da Gama escolheu bem a data de... E a Marinha escolheu um bom dia para celebrar também, o Dia da Marinha. 20 de maio é um dia que os astros, de facto, aprovam. Então agora vamos ler Camões sabendo isto. E então, agora temos aqui já a amorosa estrela cintilava dentro do Sol claro. Isto é de uma geometria incrível, porque o que é que está a dizer Camões? E Camões sabe isto. Ele sabe que aquele céu foi assim no dia do momento da chegada à Índia. Então, isto quer dizer que naquele momento em que estou a chegar à Índia, a Vênus está a tocar terra e céu. Não é? Já a estrela cintilava diante do Sol claro no horizonte. O Sol e Vênus estão juntos no horizonte. Mas depois há mais. Ele depois diz... Pronto, é isso. Vou mostrar a figura. Sol e Vênus tocam céu e terra. Vamos continuar a ler. Mensageira do dia visitava a terra e o largo mar. E agora Camões está-nos a dizer outra coisa. Portanto, ele, por um lado, verticalmente, a Vênus está a ligar céu e terra. Mas agora, Vênus está a ligar mar e terra-chão. Portanto, o planeta Terra e o céu. E agora é a terra, chão
e o mar. Portanto, ele está-nos a dizer geometricamente, no momento em que eles chegaram, a Vênus está a separar o céu e a terra e o mar e a terra. É isto que ele está a dizer. Mas continua. Esta aqui quase que nos enganava, porque agora aqui a deusa que nos céus a governava, de quem foge o Encífero Oriente, apetece pensar que ele também lá viu a Lua, porque é uma história que é Diana e Orion, há uma história com Orion e com a Vênus, podia ser, mas não é. Não é, pronto, é pena. Porque a seguir, quando a gente vai ler a estância a seguir, não, ela é Vênus, pronto. Mas apetecia mesmo, o que é que ele teria feito se ele tivesse visto isto? Pronto, e então é isto. Aquela estância descreve geometricamente exatamente a posição da Vênus como deusa, mas também como astro, que está exatamente no horizonte porque está a despedir-se, no dia seguinte já não se vê. Nós, para a vermos, eu tive que apagar a luz do Stellarium, já não se vê. E depois está também no horizonte, porque eu estou a chegar, já estou a ver terra e está lá aquela bolinha de luz a apontar a terra onde eu quero chegar. E agora podemos perguntar como é que Camões sabia disto, e eu voltei a esta. Lá está. Os marinheiros passam muito tempo no convés, a conversar, remédios contra o sono buscar querem, histórias contam, casos mil referem. Ora, vamos voltar outra vez atrás. Camões vai na nau de Fernão Álvares Cabral, que é filho do Pedro Álvares Cabral, que fez a viagem depois do Vasco da Gama. É impossível que uma história destas não tenha circulado no convés de boca em boca, porque é demasiado forte eu estar aí para uma terra desconhecida e todos os dias tenho lá a Vênus a apontar-me o caminho e no dia em que eu chego é o dia em que a Vênus se despede. Isto foi um mito a bordo, de certeza absoluta, que chegou aos ouvidos de Camões quando ele fez a viagem. Ele próprio para ainda, porque é fácil, nós fazemos o caminho. O Vasco da Gama contou ao Pedro, o Pedro contou ao Fernão e o Fernão, pronto, contou ou os marinheiros deles, não sei. Alguém contou. Mas há mais, portanto, aquela estância ainda fala de tempestade. Aquilo é uma tempestade, nós conhecemos aquela estância, há ali uma última tempestade antes deles chegarem e tal. Agora até aí, Camões é rigoroso, porque no roteiro de Vasco da Gama também está lá. Eles chegam e há uma tempestade. Portanto, Vasco da Gama também sabe que há uma tempestade. Ora, eu fui ver se por acaso o Camões teve a sorte de ter visto a Vênus ao nascer do Sol. Temos aqui a viagem, sabemos que partem a 24 de março e que o regresso da nau é a 1 de fevereiro. Pronto, sabemos que saiu no domingo de Ramos, tem uma data interessante. Agora, não tem nada a ver, portanto, Vênus é estrela da manhã à saída até algures em julho. E depois é a estrela da tarde durante o resto da viagem. Portanto, até chegar ao dia 1 de fevereiro, que é quando a nau depois regressa, é sempre estrela da tarde. Portanto, não, Camões não teve a sorte de ter Vênus a apontar o caminho durante a viagem que ele fez para a Índia. Pronto, eu não tenho... tenho tempo ou não tenho? Tem 4 minutos. Pronto, então vou contar mais esta. Pronto. Esta aqui estava aqui só de brinde se houvesse tempo, porque eu gosto muito desta estância que vou falar aqui, porque revela como, de facto, Camões tem uma visão espacial das coisas. Como é inacreditável, porque nós hoje temos o Google Earth e temos as viagens planetárias e temos as fotografias da Terra vistas do espaço. Camões não tinha nada disto, mas parece que tem. Parece um extraterrestre a olhar para o planeta. E só para dar uma ideia, nós temos esta ideia na cabeça da Terra. Nós vemos isto, qualquer criança, então gira a Terra. Mas esta fotografia é a primeira, é de 1972. É a primeira fotografia que temos da Terra inteira, uma fotografia inteira da Terra. Ora, então vou mostrar só esta, que é quando Camões chega à Índia e vai ter que... O que é que ele manda para trás? Ele chega à Índia e agora vai dizer ao rei de onde é que vem. E então ele vai dizer o seguinte. Ele vai dizer que eu venho lá de um sítio, lá está, esta estância entende-se melhor quando eu tiver esta figura com a Terra a rodar. Portanto, Camões não viu a Terra a rodar, não tem Stellarium, não tem Google Earth, tenho quase que aposto. E, no entanto, parece que tem. O que é que ele está a dizer? Ele está a dizer que eu venho lá de um sítio onde onde há um rei, que, lá das partes, onde a terra daquele sítio, a terra, chão,
tapa a Terra, planeta, e faz sombra do outro lado. Portanto, no fundo é isto que ele está a dizer. Claro que ele está a ver o modelo geocêntrico, não é esta a figura que ele está a ver já agora. O que ele está a dizer é esta, que é a Terra está parada e está tudo a girar lá dentro. Portanto, o que ele está a dizer é que é um rei, lá das partes, onde o céu, quando o céu roda, com perpétua roda, a Terra, chão, fica tapada da luz solar com a Terra, planeta. Isto é fortíssimo, é mesmo uma visão espacial muito grande. Portanto, depois de lermos isto, temos a certeza que Camões sabia muito bem o que estava a fazer com aquela da Vênus, que Vênus está a tocar a Terra e o mar, e está a tocar a Terra-chão e o céu e a Terra-planeta, a Terra e o mar. Portanto, está ali num ponto estratégico, isto é chegado à Índia. E isto pode ter sido bem a motivação dele escolher a Vênus como a grande amiga dos portugueses na sua viagem. Eu vou terminar por aqui. Bem, a minha comunicação é os 400 anos de Nagasaki e o início do ciclo de estudos sobre China e Japão e roteiro se prolonga até o presente. Primeiro eu vou falar e a seguir eu faço projeções. Okay? É o microfone. Baixa. Sim. Tá bom, sim. Ok. Pronto. Em 1971, em comemoração aos 400 anos da inauguração do famoso Porto do Japão, escrevemos o primeiro estudo biográfico de Tristão Vaz da Veiga, capitão-mor que comandou a primeira viagem Macau-Nagasaki em 1571 e justamente considerado um dos fundadores da cidade. À época, jovem pesquisador, indo pela primeira vez a Portugal, à descoberta dos arquivos históricos. Não foi essa a única pesquisa pioneira que realizamos nos últimos anos da década de 60 do século XX, referente às relações dos portugueses com o Japão, China e outros países orientais. Podemos dizer que foi uma produção encadeada, cada pesquisa dando origem e sequência a outras. A pré-história desses trabalhos foi deflagrada quando lecionávamos no Centro Brasileiro de Estudos Portugueses da Universidade de Brasília, sob a direção do professor Agostinho da Silva. Um trabalho intitulado O Urbanismo no Japão no século XVII, segundo João Rodrigues Tsuzu, escrito, mas que não chegou a ser publicado. O professor Agostinho da Silva enviou-nos a Portugal com bolsas que depois seriam conseguidas da Fundação Gulbenkian e a seguir da Junta de Investigação do Ultramar para realizar pesquisas. Ele tinha relações com o meio universitário japonês, especialmente com a Sophia University de Tóquio, dirigida pelos jesuítas, e disse-me: Moura, você vai ser o cônsul do Brasil em Portugal para orientar os alunos que forem do Japão para lá. Eles irão procurá-lo. Foi então que tivemos contato com muitos alunos, dois dos quais, Nório Kinshichi e Takaono, tornaram-se prestigiosos professores de português. Kinshichi na Universidade de Línguas Estrangeiras de Tóquio e depois na Tenrei University de Lara e Ono na Sophia University de Tóquio. Tivemos o prazer de conhecer em Portugal os professores Hajime Mizuno e Yasuhiko Sano, da Sophia University, com quem mantivemos proveitosa correspondência. Conhecemos também o professor Kishi Matsuda, estudioso de arte Namban. Enquanto esperava a concessão das bolsas e a mudança para Lisboa, fiquei em Évora, no Alentejo, numa casa cedida pela Câmara Municipal aos bolsistas do Brasil, graças às gestões do professor Agostinho da Silva. E aproveitei o tempo para pesquisar na biblioteca pública, até então pouco explorada. Por sugestão do professor Agostinho da Silva, pesquisamos a história da cidade de Nagasaki e comparamos o seu urbanismo com o das cidades japonesas
resultando daí a monografia Nagasaki, cidade portuguesa no Japão, primeiro estudo publicado em português sobre o tema. A primeira edição saiu na revista Sofia, do Centro de Estudos, Estúdia do Centro de Estudos Históricos Ultramarinos, Lisboa, 1969. A publicação deu motivo a que eu fosse solicitado a escrever verbetes sobre a fundação de Nagasaki para duas prestigiosas obras culturais, o Dicionário de História de Portugal, de Joel Serrão, e a Enciclopédia Cultural Verbo. Foi o primeiro estudo que revelou que foram os portugueses que fundaram Nagasaki, publicado em Portugal. No decorrer das pesquisas, verificamos que não existiam estudos portugueses sobre os roteiros do Japão, ao contrário de sobre a Índia, já contemplados com vários títulos. Com grande surpresa, portanto, nos deparamos com alguns ignorados roteiros do Japão no caderno de roteiros, inserido na edição de 1632 do livro Hidrografia e Exame de Pilotos do cosmógrafo mor do Reino Manuel de Figueiredo. Vou a seguir mostrar a folha de rosto destas obras. Não é? E não pararam por aí as descobertas. Comparamos o texto de um desses roteiros com o de um roteiro português conseguido em Goa pelo holandês Linschoten, na tradução francesa de 1619, porque o holandês é impenetrável, não? E verificamos que o texto publicado por ele era praticamente a tradução justa linear do citado roteiro português, mas de uma versão mais dele, mas mais antiga. E mais, o incidente ao largo da Ilha dos Cavalos, ocorrido com a nau de Tristão Vaz da Veiga, que só é mencionado na versão de Linschoten, levou-nos à conclusão que seria o estudo, o primeiro roteiro de Nagasaki, de volta de Nagasaki, que eu publiquei. E resultou numa monografia com esse título que publicamos em Évora. Publicado em Évora e tal, era bem distante de Lisboa, quase não era conhecido, né? Resultou na monografia com esse título que publicamos em Évora em 1970, em comemoração aos 400 anos da fundação da cidade. Título: O Primeiro Roteiro de Nagasaki. Nesse trabalho, publicamos pela primeira vez em Portugal, no século XX, os roteiros do Japão inseridos no livro de Manuel de Figueiredo e mais. Publicamos justamente as versões dos mesmos roteiros publicadas pelo Linschoten, baseado na versão francesa de 1619, para serem comparados linha a linha. Prosseguindo nas pesquisas, publicamos então os inéditos roteiros do Japão do Códice Cadaval, também com as respectivas versões traduzidas por Linschoten. Além das duas versões para comparação face a face, publicamos glossário e relação dos topônimos citados. Título: Roteiros do Japão do Códice Cadaval, Lisboa, 1972. Eu fui a Cadaval transcrever essa coisa toda. Com mais esse trabalho de roteiros do Japão, podemos lembrar o que disse o cosmógrafo mor Manuel de Figueiredo no seu citado livro. Como até agora não houve quem compusesse e alimpasse os roteiros, porque os mareantes portugueses se governavam, emendando-os em parte com a experiência dos pilotos mais antigos e peritos nessa arte, os quis imprimir, fazendo nisso serviço à sua majestade, ao povo e bem comum. E podemos então acrescentar, quase as mesmas razões poderíamos ter invocado para a publicação dos roteiros do Japão, que iniciamos no ano passado, eu escrevendo naquela época.
pois a bibliografia portuguesa era praticamente omissa nessa matéria, que era estudada unicamente por autores estrangeiros, apesar de ser Portugal o país mais diretamente interessado nela. Título da publicação: Roteiros do Japão do Códice Cadaval, Lisboa, 1972. O incidente da passagem pela Ilha dos Cavalos. O Boxer identificou a Ilha dos Cavalos com Iwo Jima, aquela famosa ilha da Segunda Guerra Mundial. En passant, a descoberta do pequeno acréscimo referente contido na versão recolhida por Linschoten foi como uma epifania. Despertou-nos logo o interesse por Tristão Vaz da Veiga. Vale a pena transcrever o achado como descrito no primeiro roteiro de Nagasaki. Tratava-se de comparar o título do capítulo 39 de Le Grand Routier de Mer, do Linschoten, versão francesa, com a derrota de Iapan para a China, versão inserida no livro de Manuel de Figueiredo, onde a derrota diz: e ao outro dia de manhã vos há de ir o vento à terra, dai a vela, indo de Deló, quanto poderdes, até dobrar a Ilha dos Cavalos. E, se não puderdes dobrar, surgi, porque correis perigo se a não dobrais. Isso é o que diz o roteiro português. O de Linschoten diz isso mesmo, mas acrescenta como aconteceu ao navio do Tristão Vaz. Aparece o Tristão Vaz, que foi o primeiro capitão-mor da viagem a Nagasaki. O roteiro dele, aparece ele em pessoa, aparecendo no roteiro. Então, voltando aqui, a versão de Linschoten tem o acréscimo, como aconteceu ao livro de Tristan Vaz da Veiga. Desculpe o francês, até porque é arcaico. À la venue du jour, on vient à avoir le vent de vers terre, au moyen de quoi vous ferez voile, le vent le plus qu'il vous est possible, jusqu'à ce que vous ayez passé la dite Ilha dos Cavalos, aí em português, au défaut de quoi vous êtes en danger de ne la voir passer, como ilha de vent au navio de Tristan Vaz da Veiga. Moura, 1968, página 17. Este pequeno detalhe, contido no texto português recolhido no século XVI em Goa por Linschoten, chamou minha atenção para Tristão Vaz, que já era conhecido por ter sido capitão de duas viagens do Japão, uma de 1567 e outra de 1571, justamente a primeira que ele foi diretamente a Nagasaki. Procurei na época a bibliografia sobre ele, mas não encontrei. Só depois tomei conhecimento de um panegírico anexado ao livro Segundo das Saudades da Terra, do famoso cronista açoriano Gaspar Frutuoso. Posteriormente, conheci o livro História dos Cercos de Malaca, sendo Tristão Vaz da Veiga capitão dela, entre aspas, brevemente composto por Jorge de Lemos, publicado em Lisboa em 1585. Baseado no panegírico e no livro do Lemos, ambos, é claro, patrocinados pelo próprio Tristão Vaz, podemos reconstruir sobre a biografia do Tristão Vaz, devendo-se, entretanto, dar desconto que ambos os relatos eram evidentemente laudatórios. Monumento aos 400 anos de inauguração do porto de Nagasaki. Isso vai ser projetado, vão ver em ponto maior. Em 1971, Nagasaki atingiu 400 anos da fundação da cidade e da inauguração do porto. Em novembro
em novembro de 71, concluímos no Rio de Janeiro a redação da pesquisa iniciada em Évora, em Lisboa, da biografia do Tristão Vaz da Veiga, capitão-mor da primeira viagem Macau-Nagasaki, comemorativa do centenário desse evento, e eu enviei a Luiz Gonzaga Gomes, que era o maior intelectual de Macau na época, era presidente do Instituto Luiz de Camões, com sede na cidade. Em 72, a biografia foi publicada em Macau, no boletim do Instituto Luiz de Camões. Foi a primeira edição. Em 73, quer dizer, depois de eu chamar a atenção para isso, o pessoal de Nagasaki se lembrou que o centenário tinha passado e rapidamente construiu um monumentozinho à inauguração da cidade, que é este, que depois eu vou projetar. Dispõe de 5 minutos. Em 1973 foi erigido o monumento. Formado agora eu vou descrever rapidamente o monumento. Formado basicamente por 3 grandes placas. Então aqui vai a descrição do monumento. Formado basicamente por 3 grandes placas de mármore, uma frontal e 2 laterais de direção convergente. A da esquerda com a inscrição gravada, em português, em caixa alta. Fundação do Porto de Nagasaki. E a Cruz de Cristo, e a da direita com a mesma frase, em caracteres japoneses. A placa frontal, um pouco menor, tem sobreposta uma placa retangular menor de bronze com a representação em baixo relevo de uma nau portuguesa da viagem do Japão, que os japoneses chamavam Kurofune, navio negro, e a data de 1571. Essa placa de bronze é enquadrada do lado esquerdo pela palavra em caixa alta, Portugal, e do lado direito pela palavra Nagasaki, ambas em bronze. O supedâneo, em que se assentam as 3 placas, contém no centro uma reentrância retangular que enquadra uma placa de granito preto com a seguinte inscrição gravada em caracteres japoneses. Aspas. No outono do ano de 1570, o padre jesuíta Torres e Omura Sumitada acordaram que os navios portugueses deveriam entrar regularmente em Nagasaki. E depois o padre Figueiredo e o capitão Travassos agrimensaram e urbanizaram o sítio escolhido. No verão do ano seguinte, de 1571, o navio português comandado pelo capitão Vaz da Veiga, chegou o navio português pelo capitão Vaz da Veiga, o que levou à prosperidade o porto de Nagasaki. Essa tradução do texto em japonês me foi mandada pelo professor Norio Kinshichi, que foi meu colega quando era estudante e voltou para lá e tal. E ele me mandou agora esta coisa. Surgiu assim o famoso porto japonês, fundado pelos jesuítas portugueses e mantido por cerca de 70 anos pela atividade comercial gerada pela viagem anual das naus portuguesas e que, por cerca de 3 séculos, foi o porto mais importante do Japão e o único permitido a barcos estrangeiros, mesmo depois da expulsão dos portugueses em meados do século XVII. Em 2021, Nagasaki comemorou os 405 anos de fundação e o Instituto Internacional de Macau, embora com atraso, lançou a 3ª edição desta pesquisa pioneira, revista atualizada e complementada pelo autor e acrescida de mais documentos iconográficos. Bem, isto aqui é o princípio do começo do início. Agora eu vou passar as gravuras, isto é, vão passar por mim, não é? Por favor. Ei, olha só, que coisa curiosa. Não havia
não havia roteiros do Japão. E eu, recém-nascido em pesquisa, o bom é que eu já nasci pesquisador, né? Então, eu vendo um livro desse tamanho do Cosmógrafo Mor, vejo um folheto de cordel assim, grampeado junto, costurado junto ali no meio daquele bolo. Vou ver. Tem os primeiros roteiros do Japão que eu publiquei, comparei com Linschoten, etc. Por favor. Isto é o famoso Linschoten, na versão, a única versão a que eu teria acesso, que é de 1619, em francês. Francês a gente está mais ou menos em casa, mas em holandês não. Ao próximo, por favor. Agora eu vou vou mostrar as publicações pioneiras que eu fiz naquela época. Tudo isso foi pesquisa inicial que eu fiz naquele pouco tempo que eu estive em Évora. Nagasaki, cidade portuguesa do Japão. Por favor. Os roteiros do Japão. O primeiro roteiro de Nagasaki. É esse em que aparece o nome do Tristão Vaz. Foi o primeiro que foi a Nagasaki. É o primeiro roteiro de Nagasaki. Roteiro de vinda. Isto daqui... aqueles caracteres japoneses que tem ali não são figurativos, não. Aquilo está escrito em japonês. Porque essa gente peço o favor do Japão que vinha falar comigo de concluir. Isto aqui é na quarta capa, escreveram em caracteres japoneses na quarta capa desse livro. Os roteiros do Japão do Códice Cadaval. Fui à Casa Cadaval, fiquei 2 dias lendo aquilo, transcrevendo e tal, e publiquei. Isso daí são os primeiros roteiros do Japão publicados em português no século XX. No mínimo, um dos primeiros, ou talvez mesmo o primeiro, porque eu não conheço mais. Adelante. Esta é a primeira edição do Tristão Vaz da Veiga. Ele aí de corpo inteiro, elogiado pela turma e tal. Isto daqui... Posso, pedir o favor de concluir. É a menos original de todas. É importante porque contextualiza os outros todos. Vou pegar aquilo tudo e ler também isso. O próximo. Pedi ao favor de concluir, porque já estamos muito avançados e temos que... Esta é a segunda edição que saiu no Museu Marítimo de Macau. Peço desculpa, vamos ter que interromper porque já estamos avançados e vamos ter que começar a discussão. Acabou o horário. Então, Peço desculpa. olha, quem quiser ver isso, se depois puder passar aqui, isso aí, está aqui um monumentozinho pequeno e tal, construído a toque de caixa. Muito obrigado.